Queridos, nós temos falado pela manhã, iniciamos e agora vamos finalizar agora à noite, sobre um tema que talvez possa ser um tanto quanto assustador, porque o Evangelho, a palavra traduzida quer dizer boas notícias, e a proposta de hoje é fazer a igreja entender que existiram boas notícias sim, lá no livro de Gênesis, porém, a mais astuta de todos os animais trouxe um outro evangelho. Paulo inclusive alerta a igreja sobre esse novo evangelho. Então houve o evangelho do engano, que eu estou denominando o evangelho de Satanás. Se você parar para pensar, há uma dificuldade das pessoas se correlacionarem com a verdade da Bíblia. E que verdade é essa? Que lá no livro de Gênesis, logo no momento que tudo foi criado, a serpente usou a palavra para enganar Eva. Então essa é a primeira verdade da noite. Nós temos que ter o cuidado, segundo baseado na orientação de Jesus, em Mateus capítulo 24, ter o cuidado para que ninguém nos engane. E como que isso vai acontecer? Não é trazendo uma nova Bíblia, porque aí nós rejeitaríamos ela. Não é trazendo uma nova versão. Ontem eu conversando com uma editora em São Paulo, existem algumas versões atualizadas da Bíblia, e estão sendo usadas inclusive por grupos não muito ortodoxos para justificar determinados pecados, a homossexualidade, a vivência marital, o adultério, o furto de energia e tantos outros pecados que de uma maneira social algumas pessoas já se tornaram cúmplices desse tipo de pecado. Ela já não mais se sente incomodada. Um cântico antes desse que Moisés estava louvando ao Senhor, eu estava ali pensando, Senhor, imagine se eu não puder mais cantar, imagine se eu não puder mais adorar, imagine se tirarem de mim o direito de estar na tua presença, se por alguma razão, alguma coisa acontecer, que não me deixarem mais vir à igreja a adorar ao Senhor, ou na minha casa expressar a minha adoração ao Senhor. Eu não quero ficar nessa terra assim, eu não quero. Porém, a Bíblia já nos alerta que teremos um dia em que essas coisas vão acontecer naturalmente. E os discípulos, procurando saber qual era esse dia, perguntou: Jesus, Mateus capítulo 25, nos dê um sinal, nos mostre um sinal, fale para mim, por favor, como que a gente identifica isso? E eu peço para os irmãos abrirem, por gentileza, Mateus 24, 3 a 5. Mateus 24, 3 a 5. Jesus alerta sobre o engano. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal, olha bem, olha o detalhe, haverá da vinda e do fim dos tempos. O verso 4, Jesus responde: leiam, por favor, tenham cuidado para que ninguém os engane. Qual é o sinal? Cuidado para que ninguém vos engane. Será que alguém vai enganar você com uma nova interpretação da Bíblia? Tenho certeza que não. Tem irmãos que conseguem com profundidade fazer uma boa exegese da Bíblia, ter uma boa teologia, centrado em Jesus Cristo, entendendo que a obra do Espírito Santo nos convence. E este momento em que as heresias estão aí de uma maneira farta, de uma maneira abundante, nos púlpitos, nas igrejas, trazendo conhecimento que não é o conhecimento de Jesus. Torno a dizer, nós precisamos ter o cuidado daquilo que estão fazendo em nome de Jesus, para que essas coisas não nos enganem. Esse é o momento. Essa parte introdutória do sermão agora à noite, eu tenho falado pela manhã, eu já fiz essa referência pela manhã, mas é importante que você se atente. Além de Jesus, o apóstolo Paulo denuncia, ou seja, ele anuncia de forma muito forte, contundente, o falso evangelho. Abra aí 2 Coríntios 11, 3 e 4. 2 Coríntios 11, 3 e 4. 2 Coríntios 11, 3 e 4.
Temo que, assim como a serpente, olha, o apóstolo Paulo faz de novo referência ao que aconteceu no paraíso. Assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, então qual é o método utilizado? O mesmo método que foi usado com Eva. Vamos lembrar um pouquinho desse método. Como que Eva foi enganada? A serpente não trouxe uma palavra nova, a serpente pegou o que Deus havia dito, ou seja, a palavra, e colocou dúvida no coração de Eva. E através dessas dúvidas, desses questionamentos, por isso quando você vê, obrigado amado, você vê determinadas lideranças bem renomadas, pessoas com alto poder aquisitivo por conta do Evangelho, falando que o céu não existe, que o diabo não existe, que é possível nós adotarmos um amor de forma genérica, onde todos podem entrar na igreja, ficarem na igreja, e não tem que se preocupar com o pecado, porque o pecado, depois que Jesus veio e morreu na cruz, salvou todo mundo. São coisas que a gente percebe que não é necessariamente assim que está escrito. E da mesma maneira que Paulo se assusta, é necessário que a gente acenda um alerta para que você fique bem atento naquilo que estão tentando fazer você acreditar para te enganar, para enganar você. Eu preciso ressaltar aqui, antes de darmos sequência ao texto que eu propus, o versículo seguinte, o verso 4, que se o que antecede a volta de Jesus é apostasia, vamos entender o que quer dizer apostasia. É negação da fé. Não é simplesmente a falta de fé, mas é uma nova crença que vai substituir a verdadeira fé. E qual é a verdadeira fé? Como que nós podemos estabelecer a nossa relação com a verdadeira fé? Ela está declarada em Hebreus capítulo 11. Ela é bem claro ali, ela está norteada, ela tem os seus princípios. Por exemplo, a fé do anticristo é uma fé física. Você precisa ver, as pessoas precisam ver as coisas acontecerem. Então, quando você chega num ambiente onde as coisas elas são explicitamente visíveis, as pessoas parecem ter mais fé, parece que estão mais animadas espiritualmente. Então a cura, a profecia, a revelação, o dom de línguas e tantas outras coisas, expulsar demônios, isso tudo faz as pessoas verem a fé. Mas quando não existe a relação do que se vê, somente do que se espera, fica mais difícil o evangelho. Porque o que eu espero dessa vida? O que Jesus disse? Olha, aquele que quer seguir, negue a si mesmo. Então eu espero uma vida de negação, de abrir mão, de renúncia. Não é do que eu vejo, não é daquilo que nós poupamos e conseguimos pegar, é daquilo que nós esperamos. O que eu vejo espiritualmente, além de uma vida de renúncia? Carregar a cruz. Evangelho não é fácil. O evangelho de Jesus é mais do que foi cantado aqui, mais do que pedrada. Se você tem recebido pedrada em amor a Cristo, Mateus 5,17 para você. Você lê lá depois: quando vos perseguirem, vos injuriarem, disserem todo mal contra vocês, por amor do meu nome, vocês são o quê? Felizes. Há uma relação de dignidade entre a fé genuína e a que não é genuína. A que não é genuína, nós precisamos ver. Cuidado com o que você está procurando ver. Senhor, há uma maneira muito explícita da gente entender isso. Senhor, eu quero que o Senhor faça a tua vontade. E aí a gente começa a descrever: de olho verde, cabelo louro, fortinho, com 3º grau, passou no concurso público, que tem a estabilidade financeira, já mora na Barra da Tijuca, que eu tenho um carro. É assim que a gente descreve. Não é de outro jeito. A gente quer ver assim. A gente não espera de outra forma. A gente quer daquele jeito.
e a gente sai falando, olha, eu determino hoje em nome de Jesus que eu vou ter a vitória. E Jesus está falando, não, mas eu quero ainda que você passe pela prova. Dando o quê? Glória a Deus. E aí? Tem gente que vê o carro, cobiça. Olha só, o carro passou grandão, você fala, em nome de Jesus, não vou ter esse carro. Não é teu, irmão. Você cobiça. São coisas que o evangelho de hoje faz você querer ter. E algumas vezes você ouve pessoas falando, não, antes de ter, eu não sou contra uma pessoa ter as coisas. Pelo contrário, eu estimulo, penso que você tem que estudar, você tem que passar nos concursos, você precisa guardar dinheiro, investir hoje em criptomoeda, e tem mais outra. BWR é um outro investimento que é fácil. Você procura na internet, você vai ver como que faz isso. Você vai ter condições de guardar dinheiro para comprar uma casa melhor, para comprar um carro melhor, para comprar uma roupa melhor. Mas isso não é o melhor de Deus nessa terra. Porque quando Jesus voltar, a primeira coisa que Ele vai fazer é fazer com que essas coisas fiquem aqui. Você vai para o Catumbi ali, acho que é 40 o número do cemitério? 40? Como é? 123, é isso? 120, pronto, você vai para o 120 ali, não leva a nada. Leva? Alguém consegue enterrar? Enterrar o celular? Pastor, eu quero botar no meu testamento, Pastor Luiz e Pastor Jorge, se eu morrer, bota meu celular no cemitério. Tá bom? Joga lá. Não tem gente que ama mais as coisas do que a Deus? É o evangelho moderno. Uma certa ocasião, uma pessoa, ele é dentista em Belford Roxo, se eu não estiver enganado, falou, pastor, passa lá que eu vou clarear os seus dentes. Aí eu falei para ele, vai ficar bonito? Ele vai. E me mostrou alguns atores com dente branquinho. Eu falei, eu vou botar esse dente. Ele ia me ajudar a parcelar em 24 meses, porque é caro. 24, igual a Casas Bahia. Ia pagar um dente por mês. Mas uma pessoa que estava ao lado ouviu e falou assim, para ficar branco, dói. Porque passa um remédio, bota um negócio azul e aquilo dói. Eu falei, o meu tá bom, tem que só consertar um que está aqui dentro doendo, tem outro doendo ali, deixa assim. O evangelho de verdade, para te consertar, dói. Por isso as pessoas não querem. As pessoas não querem um evangelho onde quer ir, tem que ir para a cruz. Porque foi isso que Jesus falou. Olha só, se você não matar a sua carne, o Espírito não vai vivificar em você. Compreende? Compreende? Você tem que matar. Olha, não é assim? Tem que matar a carne para o Espírito viver, não é? Matar a carne, imagine você que cutícula o dedo. Imagine. Aí você tira lá aquela unha, aquele pedacinho, e de repente corta aquele pedacinho. É uma coisa pequenininha. Corta. Normalmente a manicure fica como? Assustada, né? Cabe indenização pelo aquele pedacinho pequenininho, né, doutora Fernanda? Indenização material. Isso tem caso aí na justiça já rolando, né, doutor Melquisedeque? Você já se formou, pastor? Está formando também, né? Isso aí. Então, aquela unhazinha que o cara cortou, está doendo. Presta atenção, irmão, presta atenção. Quando ele tira aquela carne, que é pequenininha e dói, imagine o que o Espírito Santo tem que fazer para fazer com que você receba as coisas espirituais. Você tem que morrer, você tem que matar a sua carne, a sua natureza, para que o Espírito Santo viva. O evangelho hoje é assim, você chega na igreja, o pastor é a manicure, e às vezes eu corto você se machuca, algum irmão te machuca, você esquece que isso faz parte do evangelho. Você só quer um evangelho de coisa boa, de dar 10 e colher 100, né? Assim, o evangelho da prosperidade é assim, você vem, colhe 10, bota 10, semeia 10, e volta para casa com o coração cheio de vontade de abrir o Pix, e Deus mandar um Pix para tua conta lá de 1000.
O meu é o meu CPF, pode mandar, 512, 597, 531/15. Pronto. Se tiver dificuldade, também o meu e-mail é outra conta, empresarial.augustos@gmail.com. Pastor, não decorei nenhum nem outro, me chama no privado, eu lhe dou a conta. O evangelho de hoje, o evangelho moderno, é baseado no dinheiro, é baseado na fortuna que Deus pode te dar do céu. Na parte da tarde eu fiquei preocupado, porque eu afirmei isso de manhã, e aí eu li de novo versos 6 e 7 do livro de Apocalipse, para entender se eu havia ensinado certo, porque eu posso ter ensinado errado. E falei que na igreja celestial, a igreja glorificada, tem 3 elementos: eu, o ser humano, que vamos receber um corpo glorificado, os anjos e Deus. Isso está lá no capítulo 7 de Apocalipse. Você vê exatamente assim, essa ordem. A igreja, e ele vem falando que ele salva 12 da tribo de Levi, 12 não sei de quem, 12 não sei de quem, 12, os 12 dá 144 mil. Não entre nessa história achando que são só 144 que serão salvos, porque tem uma denominação por aí dizendo que é só os 144. Então o mundo já acabou, pode fazer o que você quiser da tua vida, porque você não vai ser mais salvo. Isso é conversa, isso é conversa. Não há nenhuma outra possibilidade de Deus separar um povo, e essa é uma outra conversa. Não, Deus já separou um povo, esse povo eleito aí, esse povo de Israel. Irmão, se cada um deles não se humilhar e não aceitar Jesus, eles não serão salvos. Entenderam? Estão entendendo? Porque essa é a condição para ser salvo. Tem que haver arrependimento. Havendo arrependimento, há salvação. Não havendo arrependimento, não tem salvação. E agora, o que eu espero desse evangelho? Um evangelho que não trate do meu pecado. Esse é o evangelho moderno. Se falar de pecado, as pessoas não ficam. Elas não gostam de ouvir de pecado. Pecado? Por que o senhor vai falar disso? Pastor, quem tem que tomar conta da minha vida sou eu. Tudo bem. Vamos ver algumas coisas nessa direção. Por favor. Eu vou ler o texto. Verso 4, 2 Coríntios 11, 4. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente, que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo destaca aqui. Não é só o que se ouve, mas também o que se tem como verdade. Porque o que se ouve pode ter como verdade, e aí quando é verdade, você morre pela verdade. Mas as pessoas ali sabiam que não deveriam estar ouvindo outra verdade, a não ser pela qual elas deveriam morrer pela verdade. O cristão hoje tem que ter capacidade de morrer pela verdade, mas isso é raro. Ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, leiam aí por favor, um evangelho diferente do que já aceitaram. Então tem outro evangelho. E aí eu denominei, quer dizer, eu dei o nome de, se o evangelho de Jesus é o que nós cremos, esse outro evangelho é de quem? De Satanás. Daqui a pouco vocês vão ter aí uma obra nesse sentido. Vocês toleram isso muito bem. Vamos lá para as nossas observações da noite. Findei aí a recapitulação da manhã. Vamos para as nossas observações da noite. Por favor, irmão, o projetor, abra o projetor em 2 Coríntios. 2 Coríntios já foi. Está aqui. Atos 3,19. Atos 3,19. No próximo domingo eu vou fazer um quadro que vai vir uma série de Evangelho do Anticristo e o Evangelho de Jesus. Aí vai vir pelo menos 11 ou 12, se eu não estiver enganado, são 12 temas diferentes, falando da proposta do Evangelho de Jesus e da proposta do Evangelho de Satanás. Portanto, arrependam-se, leiam comigo por favor. Portanto, arrependam-se e se convertam
para que sejam cancelados. Não vamos falar do pecado, vamos falar das duas ações anteriores à interpretação do pecado. O que é pecado? Estar distante de Deus. Então eu posso estar na igreja distante de Deus. Eu posso estar falando em nome de Jesus distante de Deus. Eu posso fazer milagres, prodígios, sinais distante de Deus. Isso ficou muito claro. Todos concordam? Amém? A direção do Espírito Santo. Então vamos falar do arrependa-se. O que está acontecendo? Ali quem está falando é o apóstolo Pedro. O que o apóstolo Pedro está falando? Olha, se precisam de entender o Evangelho, se vocês estão com necessidade de aprender do Evangelho, a primeira coisa que vocês precisam aprender é se arrepender. Qual é o fato mais importante do cristianismo? O arrependimento. Como que eu me arrependo? Como que foi isso com você? Você tem a verdade, você se depara com a verdade, você se choca com a verdade, você tem uma nova realidade com a verdade, e aí que vem a solução, para você entender o arrependimento. Você aceita o arrependimento. Você diz para você assim: eu quero mudar, não estou satisfeito mais com a minha vida, não estou mais satisfeito distante de Deus, não quero mais viver da maneira como eu estou vivendo. Então você aceita. Interessante que algumas vezes a gente vê as pessoas falando assim: Senhor, eu te aceito como meu único e eterno Salvador, quando na verdade o arrependimento já é a porta de passagem no mundo espiritual para Jesus te receber. Preste atenção, o que me torna capaz de entender que eu vou para o céu é o arrependimento. Depois disso vem outras coisas, mas o que me faz ter certeza da minha salvação é o arrependimento. Um episódio comum que todos nós já ouvimos pelo menos uma ou duas, 3 centenas de vezes: Jesus na cruz, tinha um de um lado, outro do outro, Jesus falando que ele era o Filho de Deus, e as pessoas escarnecendo Jesus, zombando de Jesus. Um vira para o outro que estava do outro lado e diz assim: olha, se você não crê, não tem problema, mas eu creio que ele é o Filho de Deus. E ele se arrepende e pede uma coisa para Deus naquele momento: olha, me leva com você, me torne capaz de chegar aonde você vai chegar. Eu tenho pecado, eu mereço o que eu estou passando, mas você não fez nada. O que você está passando aí não é porque você fez alguma coisa. Ele reconhece o arrependimento, e no momento em que ele reconhece o arrependimento, Jesus falou o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. É hoje. Não há necessidade de você sair com dúvida. Nós não estamos tratando do pecado, nós estamos tratando da qualidade de vida que você está tendo longe de Deus. Porque quem vai tratar do teu pecado é depois. O Espírito Santo é quem nos trata do pecado, é quem nos convence. Fala assim: estou errado, meu. Caramba, Jesus, eu vacilei, dei mole, não era para fazer isso, mas eu acabei fazendo. O pastor falou, meu pai falou, minha mãe falou, meu tio falou, minha irmã falou, todo mundo falou, mas eu insisti, fiz errado. Vai pagar. Você vai pagar, não tem como não pagar. Sabe qual é um instrumento que está na mão do cavaleiro, primeiro, o cavaleiro branco lá no livro de Apocalipse? É uma balança, que simboliza o quê? Simboliza o quê? Justiça. O anticristo vem com uma justiça que não é a justiça de Jesus. Vou repetir. À medida que você começa a comparar as coisas, você começa a justificar os seus atos, sejam eles bons ou ruins, você começa a ver se você tem Jesus ou não
se você está ou não arrependido. Porque a primeira coisa que aparece nessa imagem figurada, nesse momento mitológico, apocalíptico, é um cavaleiro trazendo uma mensagem, e ele vem na mão com o quê? Uma justiça, uma balança. Para quê? E lá no capítulo 7 tem isso. Vem com uma espada, a espada simboliza a palavra, e a balança, que é a justiça. Para quê? Para que as pessoas se tornem capazes de falar: ah não, esse é o evangelho de verdade. Na verdade é o evangelho do diabo, porque essa justiça é uma justiça que não é a justiça do reino. Irmão, a justiça do reino te leva... Qual é a primeira coisa que a justiça do reino nos faz ter? Arrependimento. Você levanta a mão e fala assim: Senhor, eu acordei já pecador, mas pela sua infinita graça, eu vou passar o dia todo pensando nisso. Vou passar o dia inteiro pensando em não ficar longe do Senhor, e não olhar para as coisas que me atraem, e não dar ouvido para as coisas que me dispersam, não colocar o meu coração aonde não é bom, não abrir minha boca para anunciar nada que não seja edificante. Tudo isso está lá no livro de Colossenses, no capítulo 3. Esse é o casa de paz. Esse rapaz é uma benção. Você compreendeu? E aí o texto fala uma segunda coisa. Prestem atenção. Arrependam-se e se... Leia ali, palavra. O que é converter? Se eu estou andando para cá, eu paro e mudo de direção. Isso é conversão. Pastor, mas eu já fui batizado com o Espírito Santo. Pode, porque o diabo tem as mesmas qualidades e pode usar inclusive você, em nome de Jesus, para enganar uma opção de gente. Pastor, mas eu já fui batizado na água, estou na igreja um tempão, tenho até um certificado. Eu tenho um certificado de teologia básica da minha igreja. Eu sei teologia. Tudo bem. Mas se o evangelho que pregaram para você, você não mudou de direção, não é o evangelho de Jesus. Se um dia falaram que você pode fazer ou continuar fazendo as mesmas coisas, eu lembro uma certa ocasião, para muitos pode ser pouco tempo, mas para mim não é. Há 30 anos atrás, nós tínhamos algumas pessoas que tinham o hábito de jogar no bicho aqui do lado. O bicheiro já morreu, depois outro bicheiro já veio, depois, já é o quarto bicheiro que está lá, e o irmão, de vez em quando, dá uma fezes, que eles falam, uma fezes, pastor, o irmão deu uma fezes, há 30 anos fala isso, lembra, pastor? 30 anos, vai lá, uma fezinha, para o carro na porta da igreja, Alete, antes eu passo por ele, dia, aquele irmão não, fala para ele no meio-dia, vai dar macaco. Fica ali onde vocês têm um, sabe? Pessoas falam tranquilamente. Tinha uma pessoa que ficava, ela está no cemitério, ela era uma assembleia nata. Ela é bicho, fica lá na porta do cemitério, fazendo jogo. Saiu até, já viram? Já viram? Sabe quem é? O nome dela, parece que usa até como assim, da de Deus, característica de pessoa pentecostal. Agora com a antigamente balão, né? Duas carbono, um papel e um outro. E o que estava e, né? Agora na máquina, vai lá, põe na máquina, pega o papel no bolso. Se perdeu, a amada recebe. Mamãe. O pai jogava. Sabe o que acontece? Quando eu cheguei,
gente que bebia na igreja, ninguém falava nada, tinha gente que fumava, tinha jovem que ia maritar, tinha jovem que tinha uma relação sexual fora do casamento, tinha diácono que tinha amante, tinha pastor que tinha amante, uma coisa assim. E se fosse um problema. Hoje, graças a Deus, nós podemos falar e é com muita alegria louvar o Senhor. Por favor, louve ao Senhor. Isso. Porque não falar, nós não vamos falar o irmão, por quê? Não é porque eu quero usá-lo, eu quero usar a minha balança, a minha justiça, ao contrário. Usar o amor, a bondade, a misericórdia, mas ele mostrar que é divertido, ele tem que mudar de direção. Ele precisa mudar de direção. Às vezes você ajuda o irmão a ver a direção. O pastor ajuda, o diácono ajuda, a escola ajuda, os cultos virtuais ajudam. Irmão, quem faz o homem convencer-se, se convencer que ele precisa mudar de direção, quem é? O Espírito Santo. O que Pedro está falando? Vocês estão querendo receber o poder que é do alto, mas querem mudar de direção. Não mudar de direção, não tem poder. Aí não está por acaso. As pessoas não sendo enganadas por acaso. As pessoas na igreja sentem por acaso. É porque elas é um problema meu, não é um problema de Batista Central de maneira, é um problema de foro íntimo, pessoal, responsabilidade dela. A direção. E a direção é quando essas duas coisas acontecem, Deus faz, cancela. Isso é graça. Pastor, agora eu entendi o que é graça. A graça é acordar com o meu tamanho, eu vou acordar. Eu sou o quê? Pecador. Senhor, eu sou. Mas eu quero a graça. Aí eu preciso lembrar. Para que eu tenha os meus pecados cancelados, eu preciso arrepender e mudar de direção. Vai melhorar a tua vida se você fizer isso. Vai melhorar a sua relação com Deus. Vai melhorar a sua relação com as pessoas. Vai melhorar a sua relação com o mundo. O mundo vai ter dor. Você enxergar no mundo espiritual isso, irmão, espetacular. Porque às vezes as pessoas depressão é o mundo que perdeu cor. Angústia é um mundo que perdeu cor. Para que isso aconteça na nossa cabeça e ele tenha espaço no coração, eu preciso querer mudar de direção. Tem a ver com a igreja. Tem a ver com a direção espiritual. É a direção que o Espírito Santo dá para você agora. Pastor, olha, tão infeliz nessa situação, apresente e diga assim, da minha direção. Estou descontente, estou desconfortável no meu trabalho. Ao Senhor para mudar a direção. Pastor, e tem inúmeras coisas de você esperar, incomoda a Deus, porque se você se arrepender e se arrepender, Deus o quê? Cancela o seu pecado. Próximo versículo. A fim de que da presença do Senhor, colado aqui no de refrigério, quer? De verdade, tá boa. O que é refrigério? Está quente e de repente
a brisa, o refresco. Está sentindo espiritualmente? Estou aguentando, a coisa está apertada, a vida está apertada, as minhas coisas estão apertadas, as minhas decisões, olha, eu tenho uma decisão, a outra, difícil, eu estou a ponto de explodir. Você quer? Verso 19, Atos 19. Venda-se de direção e tem os seus cancelados. Vamos imaginar isso. Hoje foi segunda-feira. Tá segunda-feira. Terça-feira, a porta, Senhor, eu sou pecador, mas eu entendi que para que eu tenha refrigério, eu preciso. Qual é a primeira coisa? Arrepender. Faz a sua ação de faz. Meu filho está acabando o ensino. Eu ouvi falar que amanhã ele prova. E ele chegou com filho, né? É uma coisa maravilhosa. O pai vai cair da série. O senhor lembra alguma coisa na série? Eu? Quem lembrar é você. Vai fazer é você. Quem tem concurso é você. Quem tem é você. Embora eu posso lembrar uma coisa. Irmão, você sai da igreja, você tem o passado. E às vezes sai a mesma pergunta. Filho, você lembra? Ensinado no sermão de uma noite, fala assim, lembro. Você não lembra, ele vai lembrar você do jeito dele. Foi assim como não tinha nada para atenção para tinha um marido, casa arrumada, frutos mais belos, posso configurar, mais belos dos olhos possível. O lugar era paraíso. O lugar não era não era é sério. Não era Santa Teresa, nada não. O lugar é o que? Paraíso. A mulher sai lá que hora, naquela eternidade, ouvido a quem? Não, há uma serpente astuta. O livro de Gênesis é um mal bonito que enfeitiçou a mulher fazendo uma pergunta muito simples. Muito simples. Eu quero que você esteja atento para isso. Porque o diabo não vai fazer nada difícil para você. O diabo não vai dar nada difícil para você. O diabo vai oferecer nada difícil. O diabo vai facilitar a coisa fácil. Você dá ouvido a ele. Dá ouvido a ele. Essa é a história dele. Foi assim com Eva, depois foi assim com Abraão, foi assim com Jacó, foi assim com Elias, foi assim com Davi, foi assim com Sansão, foi assim com Salomão, foi assim com uma polícia, foi comigo. É assim com você. Ele levanta com você, é segunda-feira, voltar o dia de hoje. E aí você vai se falar assim, pastor, não é nada não. Eu estou salvo. E uma vez salvo, né, pastor? Mas salvo para depende. Não fazer mais nada, usar os meus braços e a partir de hoje posso fazer todas as coisas. Sim. O evangelho está sentido. É o evangelho que faz uma pessoa hoje de pecar e amanhã ela peca de novo, preocupada em direção. Ela peca na feira o mesmo
pecado da segunda. Ela peca na quinta-feira, o mesmo pecado da segunda, da terça, da quarta, da quinta. Quando ela chega no domingo, ela está com o mesmo pecado do domingo passado. Eu não quero falar do pecado, irmão. Por favor. Quero, porque você sabe o que é pecado. Você entende que o pecado mata. Você sabe que o pecado te afasta de Deus. O pecado entristece. O pecado não te traz nada de lucro, só traz prejuízo. Todas as vezes que você faz uma coisa errada, tem o quê? Preço. Você tem que pagar por isso. Todas as vezes. Por mais que você tenha um jeitinho para dar na coisa, vai chegar uma hora que não vai ter mais jeitinho. Então, irmão, abandone o pecado. Se converta, muda de direção. E eu finalizo mesmo. Verso 20. A fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Feche os seus olhos. Conversa com Jesus um pouquinho. Conversa com Jesus. Conversa com o Senhor um pouquinho. A apostasia já é visível. O que está acontecendo nas igrejas já é visível. Falsos mestres já são visíveis. Falta de amor já é vivido. Então o que eu preciso fazer? Mudar a direção. Mudar a direção. Antes que venha outro engano, outro tempo de tristeza, outro tempo de medo, outro tempo de sofrimento. Para de jogar com a tua vida, meu irmão. Para de acreditar naquilo que não te leva para perto de Deus. Para de buscar um Deus que não fala com você, que te rejeita se você não der o que Ele pede. Eu acompanhei por 2 dias a beatização de um brasileiro, Carlos, um menino que morreu com leucemia e que era da internet. E vem cá, meu filho, você, para que ninguém se sinta constrangido, vem cá, por favor. E ele foi beatizado, ele foi transformado, ele foi dado a ele o título de santo, porque a pessoa estava doente. Toca na minha roupa. Tocou. E a pessoa que tocou na roupa daquele jovem ficou curado. Deixa Jesus tocar em você hoje, porque o texto diz que já foi designado para vocês, a saber quem? Jesus. Fica de pé. Ora pela igreja, meu filho. Ora para que o Senhor toque no coração deles. Ora para que eles possam sentir a santidade que tem em Jesus. Ora para que eles possam mudar de direção. Que essa semana, amanhã, quando acordar, o que você vai falar? Eu sou pecador. Eu vou tentar não fazer as mesmas coisas na terça-feira. Vou produzir alguma coisa que possa te agradar, Senhor, na terça-feira. E na quarta, você vai lembrar que você é pecador. Mas você vai tentar, você vai buscar, você vai de alguma forma se agarrar àquilo que Deus está te dando nessa noite, que é a palavra da verdade. E você, ao conhecer a verdade, vai se tornar livre de qualquer engano. Livre daquilo que teu coração carrega, que tem sido pesado, e que é pesado porque o diabo quer que você pense que é pesado. É ele que quer que você continue arrastando a sua fé. Porque quando eu preciso para crer, ter alguma coisa para ver, é uma fé que se arrasta. Quando eu preciso que alguma coisa material, eu preciso tocar, é porque a minha fé está se arrastando. Mas que através da oração do Lucas,
você possa abrir a sua mente espiritual, o seu entendimento espiritual e colocar para Deus: Senhor, eu quero sentir o Senhor me tocando nesse momento. Aleluia. Sentir, Senhor Deus, o Senhor tocando nas minhas feridas, nas minhas mágoas, nos meus sentimentos, tocando no meu coração para que eu te ame mais, tocando na minha mente para que eu possa pensar mais no Senhor. E eu vou abandonar as coisas que me colocaram, Senhor Deus, distante do Senhor, em nome de Jesus.